Seja bem-vinda a mais esse vídeo aqui no meu canal. Esse vídeo que faz parte de uma série de devocionais diários que acontece de segunda a sexta-feira às 19h30 em meu perfil no Instagram. E aos sábados e domingos você pode apreciar esse vídeo gravado aqui no YouTube. Você está aqui novamente. Eu peço que se esse conteúdo, se o conteúdo tanto aqui do canal como do meu perfil no Instagram abençoa, edifica a sua vida, eu peço que você curta, que compartilhe, que comente, para que o algoritmo aqui do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Sabemos que esse vídeo é um projeto de leitura bíblica anual e nós já completamos 31 livros lidos. Lembrando que nós começamos esse projeto no dia 1º de janeiro de 2024, lendo então o Antigo e Novo Testamento concomitantemente. E hoje nós estamos no livro de Isaías, no Antigo Testamento, e o livro de Efésios, que é a carta de Paulo aos Efésios, no Novo Testamento. Olha aí, lembrando que as leituras sempre dialogam entre si e é possível que nós tenhamos muito mais conhecimento, aprofundemos muito mais os nossos conhecimentos acerca da leitura, dos contextos bíblicos, lendo a Bíblia nesse formato. A minha gata acabou de sentar aqui no meu colo, ela gosta de, sempre que eu começo a falar, ela vem aqui, senta aqui comigo e fica quietinha no meu colo. Vamos lá então. Curta e compartilhe esse vídeo, então, se ele está edificando a sua vida. Hoje, o profeta Isaías vem fazer um sério chamado para todos os pecadores, para todas aquelas pessoas que se rebelam contra Deus. Aqui o contexto é Israel, mas hoje nós podemos trazer, apresentar para nós mesmos essa palavra que o profeta Isaías vem conclamar aqui. É um oráculo divino, ou seja, uma mensagem que Deus entregou para ele e por meio dele essa palavra chega até nós. Chegou até os seus conterrâneos ali cerca de 600 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, e hoje a nós. Olha só, capítulo 5 vem falar, ele conta uma parábola de uma vinha. Ele vem dizer que esse vinicultor plantou essa vinha na melhor colina, ele regou, ele capinou, ele fez de tudo para que essa vinha produzisse uvas boas. Porém, quando ele foi colher, essas uvas eram azedas. E ele vem perguntar assim, que mais eu poderia fazer por ela, por essa vinha, e que eu não tenha feito? Ele fala, olha, me julguem a minha vinha, o que eu poderia ter feito mais por ela? Então, por que só produziu uvas azedas e eu esperava uvas boas? Ele vem fazer essa pergunta, uma pergunta retórica ao povo ali de Israel, o que mais eu poderia fazer? Sendo que eu fiz de tudo e essas uvas saíram azedas. Ele vem dizer, olha, essa vinha é a nação de Israel, e essa produção são os homens. Eu fiz de tudo por vocês, olha, eu esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouvi gritos de aflição. Então ele diz, pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Então ele esperava algo mais ali do povo de Israel. Por quê? Ele livrou da escravidão no Egito, ele conduziu esse povo durante 40 anos no deserto, supriu eles de pão, as roupas deles não se desgastavam, os calçados não se desgastavam. Ele fez de tudo para esse povo, adentrou-os na terra prometida, uma terra que mana leite e mel, e mesmo assim esse povo se prostituiu na fé, apostatou da fé e idolatrou, caiu nas graças de deuses pagãos. E Deus então ele vem fazer essa relação aqui com uma vinha que bem plantada, bem adubada, podada, capinada, produziu só uvas azedas, e que é isso então que Israel entregou para ele. E assim ele vem apresentar os ais, ai daquele, os ais e os julgamentos acerca
desse povo de Israel. Então, o primeiro, ai daquele que ama o enriquecimento, quer dizer que fica comprando casas, comprando terrenos e se esquece de Deus. Essa pessoa, Deus vai dizer, vai haver um julgamento muito terrível sobre ela, sobre essa pessoa. O Senhor dos Exércitos me disse, sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas, as casas belas e grandes ficarão sem moradores. Lembrando que quando a Babilônia invadiu Judá, eles levaram nobres, sábios, jovens, os guerreiros, e deixou para trás os idosos, doentes, aquelas pessoas que tinham deficiência física ficaram para trás. Então, aquelas pessoas que se entregaram ao dinheiro, aos prazeres do dinheiro, teriam as suas casas aí destruídas, e foi o que se viu. Ai também de quem se entrega às festas. Isaías aqui vem dizer, olha, nas festas há vinho, há flautas, músicas, porém eles se esquecem do Senhor, e também essas pessoas terão muitos julgamentos acerca deles. Olha lá, harpas e liras e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Então eles estão desprezando a Deus. Haverá julgamento também sobre essas pessoas. E também, ai daquele que se entrega à iniquidade e ao pecado. Também essas pessoas, Deus vai se exaltar em sua justiça, o Deus Santo se mostrará santo em sua retidão, quer dizer, quem se entrega ao pecado e à injustiça, a sepultura, aqui vai dizer a sepultura, irão os engolir. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Também, ai daquele que chama ao mal bem e ao bem mal. Essa pessoa também vai ser, essas pessoas, né, serão julgadas, serão exterminadas da face do Senhor. Ai daquele que é sábio aos seus próprios olhos, olha lá no versículo 21, e que também aceita suborno para julgar, para libertar o culpado e aprisionar o inocente. E ai também dos injustos e ladrões, essas pessoas todas Deus irá julgar com a sua retidão, com a sua santidade. Olha quais serão os julgamentos. Essas pessoas não prosperarão. No 5:24 vai dizer assim, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores como pó serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos. Também a ira de Deus vai acontecer por meio do ataque de outra nação, que aqui Isaías já estava profetizando o exílio, profetizando o ataque da Babilônia. Olha lá, que sério isso. Ele levanta uma bandeira, né? Deus levanta uma bandeira convocando uma nação distante e assobia para um povo dos confins da terra. Aí vêm eles rapidamente. Nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça. Nenhum deles cochila nem dorme. Nenhum afrouxa o cinto e nenhum desamarra a correia das sandálias. Quer dizer, assim como Deus chama essa nação que irá exercer o julgamento sobre Israel, essa nação vem rapidamente, obedientemente, ela chega e ela comete ali uma destruição total. Ela não espera nada, ela não descansa para nada. Os seus guerreiros são assíduos, os seus guerreiros carregam armas afiadíssimas. E quem olhar, Deus diz a Israel, que quem olhar, olha lá, naquele dia rugirão sobre Judá como o rugir do mar, quer dizer, todo esse exército irá sobre Israel como leões famintos. E se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição, até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens. Eles incendiaram a cidade de Jerusalém, deixaram em chamas, deixaram em ruínas. Então, aqui Isaías vem dizer, atente-se povo, vai acontecer isso,
mas o povo não ouviu. E nós vamos ver aqui no próximo capítulo que o povo ele estava cego, surdo, a palavra chegava até os ouvidos deles e eles não se atentavam para isso. Por isso é que houve esse julgamento sobre Israel. Deus ele se cansou de ouvir murmuração, de vê-los em idolatria, de ver tantas iniquidades, e ele trouxe esse juízo. Nós sabemos que também sobre Israel, porque nesse período, não se esqueça disso, o reino de Israel estava dividido entre o reino do norte, que ficou se chamando Israel, e o reino do sul, que se chamou Judá. O reino de Israel foi levado cativo pelos assírios e nunca mais se tornou uma nação novamente. Samaria, que era a capital de Israel, ela foi habitada por várias culturas, por vários povos. Essa já era uma estratégia do rei Senaqueribe, que ele misturava muitos povos para que eles não se restabelecessem mais como nação. Já os judeus, Judá, que foi levado pela Babilônia, eles se restauraram. Por quê? Eles utilizaram dos 70 anos de exílio para voltarem-se para o Senhor. Eles releram a lei, eles se firmaram novamente e eles voltaram para a Judéia, ali para Judá, e continuaram sendo um povo, uma cultura. Então essa é a diferença. E dali nós vamos ver também agora no capítulo 6, no capítulo 6, que Deus vai deixar um tronco para que dali nasça um renovo, nasça o Santo de Israel, que nós sabemos que Jesus, o Messias, ele veio da linhagem de Davi, ele veio de Judá. Então vamos lá, vamos ver o capítulo 6, que é a visão de Isaías. Ele disse assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Olha só a visão que Isaías teve de Deus. O manto dele enchia todo o templo e ali os anjos, os serafins voavam e não se cansavam de falar santo, santo, santo. E quando Isaías teve essa visão, ele disse assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Nesse momento, um desses serafins pegou uma brasa e levou até os lábios de Isaías e tocou e disse assim: agora você está purificado. E por quê? O que isso simboliza? Simboliza o arrependimento de Isaías acerca do seu pecado. E nesse momento ele disse que ele ouviu o Senhor dizendo assim: quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías, sentindo-se preparado, ele disse: eis-me aqui, envia-me. Então esse foi o chamado de Isaías, foi no ano em que o rei Uzias morreu. E daí Deus vem dizer para que ele diga assim ao povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Toda essa fala de Deus é porque o povo ele já estava agindo dessa maneira. Ele já via, já ouvia e nada compreendia. Eles estavam fechados para a palavra de Deus, eles estavam com os olhos abertos apenas para os deuses pagãos, para a idolatria. E daí Isaías pergunta: então perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu: olha só, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco.
E assim nós vemos que aqui já começa a proclamação da vinda do Messias, do nosso Jesus, que morreu por você e por mim. Foi por meio dessa profecia, Deus vai dizer assim: o povo irá para longe, será levado por uma outra nação, será oprimido, eles viverão sob lágrimas, né, sob o jugo de estar fora da sua nação. Porém, assim como o terebinto e o carvalho quer dizer o meu povo, eu vou fazer dele um povo forte. Ele vai sim para o exílio, mas ficará um tronco, e desse tronco nascerá a santa semente, que dali iria brotar um renovo para Israel. Olha só que livro importante que é o livro de Isaías, que toda a profecia aqui já aponta para a vinda de Jesus. E nós sabemos que o livro de Isaías é muito citado no Novo Testamento. Nós já vimos várias citações, principalmente dessa parte. Jesus mesmo disse aos fariseus, né, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam por mim curados. Jesus disse isso, ele estava citando o profeta Isaías, ele sabia que o livro falava dele. Ele é o Senhor de todos os tempos, o Senhor da eternidade. Nós vimos em João que ele já estava desde a fundação do mundo. Por meio dele foi feito todas as coisas e sem ele nada foi feito. Então o nosso Jesus já estava lá no início e ele foi então apresentado aos poucos. A revelação de Deus acontece aos poucos por meio das Sagradas Escrituras. É isso que nós precisamos entender e não olhar para esses livros proféticos como uma profecia já consumada. Não, assim como eu já tenho dito para vocês, as profecias elas podem acontecer parcialmente em um período e totalmente em outro período. A mesma profecia acontecer parcialmente e integralmente. Então, esses livros são vivos. E vou repetir mais uma vez, aquilo que se repete se internaliza no coração, não é mesmo? A Bíblia é um livro mais atual do que o Jornal de Amanhã. Vamos lá então para o primeiro capítulo do livro de Efésios. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, uma igreja que estava situada em uma cidade pagã, que tinha um templo pagão à deusa Diana. Então, esses crentes, esses cristãos, lembrando-se que crente é aquele que crê. Nós temos uma cultura de achar que crente é evangélico e que católico é católico. Não existe isso, tá? Crente é aquele que crê. Se você crê, você é um crente, um cristão crente. E eu também. Então ele escreveu essa carta elogiando já, falando que eles têm muita fé. Aqui é um tom bem diferenciado de Coríntios e de Gálatas, né? Aqui Paulo vem dizer que eu dou graças a Deus pela vida de vocês, porque vocês estão sim fazendo jus à fé em Jesus, ao evangelho que recebestes. Então Paulo aqui tem outro tom. Vamos lá então. A ideia é aos santos em Cristo e em, nós temos, olha só, eu coloquei santos em Cristo e em Cristo em Araruna, santos em Cristo e em Maringá, santos em Cristo e em São Paulo, santos em Cristo e nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer outro lugar. Nós temos dois endereços, nosso endereço físico na cidade, no estado, no país que você mora, e o nosso endereço espiritual em Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui, olha lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, que estão em Araruna, que estão em Campo Mourão, que estão no mundo, todo, na terra toda. Mundo aqui não é o mundo mundano, mas o mundo aqui, universo. E Paulo, né, sempre fazendo essa saudação, que ele sempre se coloca, eu sou apóstolo de Jesus pela vontade de Deus, quer dizer, foi Deus quem o escolheu, ele não foi por vontade própria, Deus o escolheu, Deus o separou. Lembrando que santo é aquela pessoa separada, santo não é só a visão, a imagem que nós temos de um santo, como está culturalmente arraigado na nossa memória, né? Santo, aquele que morreu por Cristo. Não, santo quer dizer uma pessoa separada para Cristo.
Se você é um cristão e obedece, segue a palavra de Deus, você é um santo, porque você está separado para Cristo. Ele vem apresentar aqui Jesus como fonte inesgotável da graça, do perdão dos pecados. Olha lá. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para ser santos e irrepreensíveis em sua presença gloriosa, agraciada, a qual nos deu gratuitamente no amado. Quer dizer, Deus, ele já nos cumulou de toda a graça, de toda a bênção por meio do amado, aqui com letra maiúscula, por meio de Jesus. Lembra-se lá do Cântico dos Cânticos, o amado e a amada? Aqui o amado, olha lá, Paulo já apresenta o amado aqui com letra maiúscula, fazendo referência a Jesus. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Gente, lembrando que não dá só para fazer essa reflexão rasa do livro de Efésios. Aqui nós estamos cumprindo um projeto anual de leitura da Bíblia, mas é importantíssimo você ler, importantíssimo você ir para o texto. E eu espero em Deus que eu possa fazer um estudo com vocês o ano que vem. Depois que nós terminarmos esse projeto, nós vamos iniciar livro por livro que for interessante para a edificação das nossas vidas, fazer estudo mais aprofundado, poder explicar termos, explicar melhor os contextos. Isso tudo faz parte de aumento da fé. A nossa fé é aumentada à medida que nós conhecemos melhor as Sagradas Escrituras. Então eu me sinto até medíocre de fazer um comentário raso acerca de um texto tão profundo. Eu peço perdão a você, mas como eu iniciei esse projeto, nós vamos finalizar em nome de Jesus no dia 31 de dezembro. E a partir de 2025 nós vamos repensar a forma que nós vamos estudar as Sagradas Escrituras. Essa primeira leitura que nós estamos fazendo aqui juntas, é para que você se ambiente com a leitura bíblica, conheça alguns personagens, algumas histórias, mas esse conhecimento, essas lágrimas nos olhos que muitas vezes nós temos acerca dessas leituras de Paulo, as leituras dos profetas, dos salmos, só vem com aprofundamento do conhecimento bíblico, tá? Então eu peço perdão a você de estar fazendo algo tão raso aqui, mas é o que nos possibilita 30 minutos de vídeo aqui diários, uma leitura tão ampla. Nós estamos rasos, mas no ano que vem, a partir de 2025, nós seremos mais profundos. Eu prometo a você que Jesus esteja nos ouvindo e diga um amém para essas palavras agora. E então também Paulo vem dizer que o Espírito Santo é o nosso selo em Cristo. Está lá no versículo 13, ele diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Que Espírito Santo da promessa é esse? É aquele Espírito Santo que Jesus, quando se despediu dos discípulos, dos apóstolos, ele disse: eu enviarei um ajudador, que é o Espírito Santo. Ele vai ser muito mais necessário para vocês, muito mais útil do que eu estou sendo. Então eu vou partir, mas virá o Espírito Santo sobre vós. E esse é o selo que nós temos, que todo cristão que crê em Jesus, que crê na sua ressurreição, que crê na remissão dos pecados por meio da sua crucificação, que crucificou os nossos pecados, as nossas misérias, esse Espírito Santo é enviado a cada um de nós. E ele diz assim, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ai, Paulo, que profundo! Que não há palavras que resumam isso, não há palavras que possam melhorar a forma de falar do que essa que Paulo fala aqui, da redenção, da remissão dos pecados e do sacrifício de Jesus por você e por mim. Ponto 3, Paulo vem dizer que ele ora por esses cristãos em Éfeso. Ele diz assim:
Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Ele diz assim, olha, eu peço a Deus por vocês, para que vocês tenham o espírito de sabedoria e de revelação, que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. O que Paulo quer dizer aqui? Que se abram os vossos olhos, que se abram a vossa mente para a revelação que há no Evangelho. A revelação aqui não é novas revelações, não. As revelações que Deus queria que tivéssemos já estão todas aqui na Bíblia, todas aqui no cânon sagrado. Então aqui ele vai dizer que os olhos do coração estejam abertos para que vocês compreendam essas revelações. É essa oração que Paulo se propõe a fazer pelos Efésios. E por último ele diz assim, que Deus revela o seu poder, né, o poder de Deus na ressurreição de Jesus e no estabelecimento do Senhor Jesus sobre tudo que há. Olha lá. Esse poder, né, que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Ai, quanto ensinamento, quanta sabedoria, quanta esperança há nessas palavras de Paulo para você e para mim, nesse dia, nesse sábado, nesse vídeo, nesse devocional, nessa Bíblia, nessas palavras, nas Sagradas Escrituras. Imagine isso assim, ó, na sua mente. Está expandindo. Eu espero que essas palavras de Paulo expandam na sua mente, no seu coração, e que a sua fé seja reavivada por essas palavras. E eu vou deixar aqui uma tarefinha para você. Você vai ler pelo menos os versículos de 20 a 23 do capítulo 1 de Efésios, tá? Capítulo 1 de Efésios, você vai ler os versículos de 20 a 23. E nós vamos falando mais acerca disso no próximo vídeo, tá? Que vai acontecer amanhã 29/9/2024, um domingo. Você terá outro vídeo aqui, já estreando aí às 19h30, tá bom? E eu espero você nesse próximo vídeo, então. Um abençoado dia para você e até o próximo vídeo. Tchau!